Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para os bastidores lá onde trabalham as técnicas e os técnicos trazendo esta programação para você. Eu sou o Nando Garcia, aqui é a Alvorada e ela é a Débora Espadoto, né? Olá, Débora, como é que vai? Olá, Nando, nossos queridos ouvintes, telespectadores, que prazer estar aqui outra vez. Adoro esses convites para a gente conversar, trocar uma ideia e trazer para vocês também algo edificante, algo que faça o nosso coração vibrar, né? Algo que possa contribuir para a nossa vida. Então, um prazer mais uma vez e vamos começar essa conversa que é sempre maravilhosa. Muito bem. Hoje a gente resolveu trazer um tema que fala sobre solidão, né? Então a gente só reservou um trechinho do livro O Dilema do Porco Espinho, que é do Leandro Carnal, né? Que é historiador, professor, né? E como encarar a solidão, né? Então eu extraindo aqui um trechinho do livro dele, ele diz o seguinte: somos uma espécie de porco-espinho, pensava o filósofo Arthur Schopenhauer. Por quê? O frio do inverno ou da solidão nos castiga. Para buscar o calor do corpo alheio, ficamos próximos dos outros. Então, vamos já pensar nessa questão de proximidade. Se a gente está falando aqui que é o dilema do porco-espinho, até estava comentando com a Débora antes. E como é que a porca-espinho se aproxima do porco-espinho para não ter solidão, né? Porque se um esbarrar no outro, pode acontecer que os dardos ali dos espinhos vão se soltar. Então, a gente, fazendo essa analogia, ou a gente pensando, né, no modo simbólico, né, na nossa vida, ou atual, ou essa vida contemporânea que a gente está tendo, de distanciamento, né, e também que nos leva à solidão, né, Débora? E você, Débora, antes de você falar, você viveu um bom tempo só aí, em função do seu trabalho, né? Exatamente. É interessante para mim falar de solidão por essa minha experiência, né? Eu posso dizer que eu vivi comigo mesma por uns quase 4 anos, assim, de viagens do meu trabalho, e o meu trabalho me exigia uma espécie de configuração que não favorecia os entrelaçamentos entre as pessoas, né? Nem amorosos, nem de amizade, nem nada, né? Então, eu estava na China, gerente de vendas regional na China, viajando pelas cidades da China, num país que é totalmente estranho para a gente em cultura, num país que, por mais que você se aproxime de um colega de trabalho, eles têm essa cultura tão diferente da gente que não consegue fazer um laço, sabe, de amizade. E horário totalmente invertido. Então, chegava nos finais de semana, Nando, e eu tinha que ficar sozinha, sabe? Naquele sábado à tarde, eu me levava para almoçar, eu me levava para passear, porque eu não conseguia, e eu não fiquei assim numa cidade, por exemplo, você vai morar em Xangai ou em Pequim, não. Cada semana eu estava num lugar novo. Então, não tinha tempo de conhecer as pessoas. E se às vezes eu conhecia uma amiga ou outra, demorava uns 2, 3 meses para eu retornar àquele local. Então, as pessoas também não conseguiam fazer vínculos comigo. Então, foi um período de muita introspecção, né? A gente pensa muito que a solidão, ela é ruim, ela tem um aspecto doloroso, assim, né? De eu sempre uma pessoa muito
conectada com família, com todo mundo, e de repente me estou nessa situação que eu estou sozinho o tempo inteiro, de sentir saudade de dar um abraço, né? De sentir saudade sei lá, de conversar com alguém na frente, né? Assim, junto com a pessoa, de combinar alguma Desculpa te coisa. cortar, mas você já Imagina. viveu o momento pandêmico muito antes, né? Muito antes. Então, quando chegou a pandemia, para mim foi tranquilo, porque eu ainda, né? Chega de noite, eu vejo meu namorado, está tudo certo. Eu já fiquei muito mais sozinha do que isso, né? E o mais difícil, né, Nando? Sozinha com gente em volta, né? Porque é uma questão que você se sente sozinho com pessoas na volta. E aí vem essa questão dos porcos-espinhos aí, né? O quanto a gente é uma espécie de porco-espinho, porque a gente precisa desse contato humano. Eu vivi isso na pele. Eu vi, assim, o quanto realmente eu me achava independente, né? Super assim, não, para mim vai ser de boa. E aí chegou nessa fase, uns 2, 3 meses você leva, e quando chega lá no 4º, 5º mês, você sempre sozinho, você começa a sentir uma falta que você nunca sentiu, né? E não é uma falta específica, assim, de repente, uma falta sei lá, de um namorado, uma aproximação sexual, não é uma coisa assim, falta de gente, é muito interessante. Então, nós somos, eu acho que esse porco-espinho que às vezes quer estar solitário, mas também nessa aproximação não pode ser demasiada para a gente não se machucar, né? Bom, já falei bastante para introduzir aí, a gente segue no nosso texto, né, Nando? É verdade. E é tudo para a gente pensar mesmo no quanto que a gente está espinho e quanto a gente está acolhimento também, né? Porque o que aconteceu na pandemia? As famílias começaram a viver mais tempo juntas, as pessoas da família. E não estavam acostumadas, principalmente a família metropolitana, a família que todos integrantes trabalham e que trabalham externamente, e que vão para o seu trabalho, saem de manhã, tomam o máximo café da manhã juntos, e voltam, depois jantam e vão dormir e acabou a convivência. Agora, o que aconteceu na pandemia foi essa proximidade que também começou os espinhos se encontrarem. E isso também é o outro lado, né? De não viver só na solidão. E a solidão também ela se faz não somente da questão do convívio ou com a proximidade de alguém. Ela também vive quando existe ideias divergentes e essas ideias permanecem e não existe diálogo e começa a ter uma solidão até dentro de um próprio lar. Quando hoje a gente vê a comunicação através do WhatsApp, dos aplicativos, que as pessoas, inclusive a gente viu muito isso, né? Em restaurantes, as pessoas, uma família inteira sentada no restaurante e todos mexendo no celular. Quer dizer, todos estavam lá com seus espinhos ali, né? E vai mexer com um ou com o outro ali. Os dardos que soltam. Quer dizer, se tem essa proximidade física, só que vivem isolados, né? A tecnologia, então, vem e ajuda isso. As pessoas se isolam, né? E isso cria uma Sabe, outra Nando? espécie de solidão, né? Sabe que você falando, eu lembrei de uma frase que é muito interessante, é que eu ouvi um amigo meu, né, numa conversa, ele falou assim, a tecnologia aproximou os que estão longe e afastou os que estão perto. E eu falei, olha, que interessante isso, porque é exatamente o que aconteceu. A tecnologia é ótima para você reencontrar os antigos amigos, colegas, pessoas de tempos atrás, mas olha o que está fazendo dentro de casa, né? De vez em quando aqui em casa, eu e o André, a gente conversa, né? Eu falo, amor, desde que você chegou, você está ali, ó, 2 horas no celular, né? E a gente tem a impressão de estar junto, mas não tá. Não tá, né? Porque o tempo de qualidade não é você estar sentado do lado mexendo no celular.
Um tempo de qualidade é você colocar atenção na outra pessoa, né? Você tá ali presente. Até tem no livro As 5 Linguagens do Amor, que eu super recomendo, eu acho que deveria ser ensinado nas escolas, para as crianças, porque depois que eu li esse livro, muita coisa mudou dentro de mim, como eu me relaciono com as pessoas, né? E diz que as pessoas têm 5 maneiras diferentes de expressar e receber amor. São linguagens diferentes, como se um falasse chinês, outro falasse inglês, outro falasse português, e muitas vezes dentro de uma casa, um casal, por exemplo, um fala numa língua e o outro na outra, então nenhum se sente amado. E uma das linguagens do livro é o tempo de qualidade. Então, tem pessoas que precisam disso para se sentir amadas. E se você não tem isso, você começa, por mais que a outra pessoa faça um monte de outras coisas, dê presente, diga eu te amo, não é suficiente, porque não supre a maneira que aquela pessoa compreende. Então, muitos e muitos casamentos e muitas relações de amizade se terminam, né, se acabam em função dessa falta de compreensão um do outro e por esse afastamento dentro de casa. Ou a aproximação demasiada, né, Nando? Que é o que a gente está falando da pandemia. Então, isso mesmo. Tem que ter um controle de aproximação aí e de distanciamento. Né? São duas coisas. Aproximação e distanciamento são duas coisas opostas, né? São duas polaridades. Porém, a gente tem que ter um meio termo, a fim de que aí é um dilema que fica, né, nessa história de ou vai e se machuca ou fica e sofre por outra situação, a solidão. Por exemplo, aqui ó, o nosso amigo Leandro Carnal, ele fala aqui, para buscar, acho que eu já tinha lido isso aqui, para buscar o calor do corpo alheio, ficamos próximos dos outros. Efeito inevitável do movimento, os espinhos nos perfuram e causam dor e os nossos a eles. Né? Então, isso acontece. É algo que, às vezes, aquilo que você estava dizendo, parece que estão falando línguas diferentes, né? Parece que não estão falando a mesma língua, o mesmo alfabeto, ou a mesma forma de falar. E aí que surgem os conflitos, né? E mesmo próximo fisicamente, muitas vezes está ausente e distanciados, né? Dentro de um campo de compreensão que é tão necessário, né? Às vezes a melhor forma, talvez, de a gente conseguir ter uma proximidade sem que a gente também fira o outro também venha nos ferir, é o diálogo, né? Saber conversar, saber como que muitos inimigos acabam, até a gente vê de Estado, de países, eles não existem os diplomatas, as pessoas que são parte de um governo, né, para que possa ter um diálogo com o opositor, muitas vezes. Então, a gente precisa estabelecer esse diálogo para a gente não ter que expelir os nossos espinhos, né, e nem receber o espinho do outro. E a convivência, né, Nando? A convivência já gera esses conflitos, porque tem um livro também que eu gosto muito, que é o Amar e Ser Livre, do Siri Prembaba. E ele fala muito do amor entre casal, ali, nesse caso, né, do livro dele. E ele diz que o relacionamento amoroso é uma das formas mais eficazes para nos fazer amadurecer espiritualmente. Por quê? Porque é nessa convivência que a gente vai ter todas as experiências, né? Vastas experiências de espelhamento um do outro, de perceber como que a gente reage em situações diversas. Então, ele fala que se você quer progredir espiritualmente, se permita ter um relacionamento, né? Se permita conviver com alguém, porque essa convivência que faz isso, né? Essas divergências que fazem com que a gente perceba quais são os nossos espinhos também, né? Não só ficar olhando, me espetaram aqui.
né? Mas a gente perceber também como que a gente solta os nossos espinhos, que hora que eu solto os meus espinhos, que gatilho que faz com que eu haja dessa forma. Então, estar com alguém, convivendo, ter um parceiro de vida, se torna uma tarefa, né? E uma atividade de profundo autoconhecimento. Você sabe, Nando, que eu estava assistindo, de curiosidade, aquele programa Casamento às Cegas, que está agora no Netflix. E aí a história lá é tão interessante, porque eles pegam pessoas desconhecidas, grupo de mulheres, grupo de homens, colocam para falar em cabines fechadas, eles não se veem, para ver se o amor é cego, se eles conseguem se apaixonar só pelas vozes, né? E aí muitos deles se pedem em casamento e eles têm um mês para conviver juntos, né? Depois de ter dito sim, sem se conhecer, sem se ver. E eles têm que conviver um mês juntos e lá no altar, quando o casamento está marcado depois de um mês, eles vão dizer se sim, quero continuar contigo ou não. E aí é interessantíssimo ver o comportamento das pessoas nessa convivência. Estava tudo lindo, com a distância, na cabine, com aquela não proximidade. Você vê que quando a gente se aproxima demais, é quando os espinhos começam a sair, né? E aí é uma tarefa que só o amor consegue manter duas pessoas juntas, porque o amor entende essa aceitação e respeito de que você vai estar junto, você sabe que você vai ser espetado de vez em quando, que a outra pessoa também tem espinhos, e você entende que você também vai espetar de vez em quando, porque você também tem espinhos, né? Então, olha o amor aceita tudo, né? Que bonito. Verdade, convivência, né? Vai amadurecendo um relacionamento. E né, nessa época de pandemia, os cartórios aí dizem que houve realmente um aumento, né? Bem significativo de divórcios, né? Porque com certeza, né? Essa proximidade que não estava acostumada a existir acabou se revelando muitas, né, situações, né? Então a gente precisa aprender mesmo a conviver. Quando vem e a convivência é assim, ela não é só muita fantasia, muita coisa bonita, né? Porque a gente vê muito acontecer nos dias de hoje, aquele casal que namora há bastante tempo, que convive, que se né? Se tornam noivos e casam, né? Faz aquele ideal daquela festa, né? Daquela lua de mel, e quando começam a conviver já nos primeiros dias, meses, né? Tem casamento que se desfaz assim em dias, né? Semanas, né? Então, a gente precisa saber conviver com essa diferença, porque, né, não adianta, ninguém... às vezes a gente acha que quando a gente está apaixonado, a gente muitas vezes olha aquela pessoa como um ideal nosso, quer dizer, a gente está projetando a nossa vontade, a nossa forma de pensar naquela pessoa, e na verdade nós somos diferentes, né, uns dos outros. Então nós precisamos aprender a conviver com isso. Uma senhora lá do meu centro espírita dizia: casamento, né, uma maravilha, mas no dia que vai dormir, quando acorda no outro e olha um para o outro, está descabelado, tá sem maquiagem, aí que se aprende a conviver, a olhar o outro como o outro é, e o outro olhar para a gente como somos. É aí que, né? Isso é muito legal que você falou, Nando, porque no livro Amar e Ser Livre, do Siri Pembaba, ele fala exatamente isso. Por que é tão rico esse processo de conviver com alguém amorosamente? Porque a convivência não permite que você mantenha suas máscaras. Olha que interessante, né? É aquela coisa, quando está apaixonado, é uma campanha eleitoral, né, Nando? A gente é o nosso melhor e distribui os santinhos e é festinha para cá, faz comidinha para lá. Você é uma coisa que nunca foi na campanha eleitoral, né? Na hora que assume o cargo, o negócio muda de figura, porque a gente não consegue manter algo que a gente não é por muito tempo. Então, as máscaras vão caindo. E essa é a questão da convivência,
né? A convivência exige que você seja você, porque quando você está cansado, né? Quando as questões físicas pegam, canseira, dor, daqui a pouco uma dor de cabeça, uma coisa, né? Algo que deu errado, estressado. Nesses momentos, você vai ser você. Você não consegue, nessa hora, manter uma máscara. Então, todas as máscaras caem, e aí sim, por isso que existe o namoro, ainda bem, né? Que daí o namoro faz com que a gente possa testar tudo isso, né? Testar esse momento, testar se aquela pessoa vai dar para conviver com ela, se vai dar para conviver comigo, né? Porque ninguém é anjo da história. Então, o namoro é muito bom para isso, que aí as máscaras caem e você tem que ver quem a pessoa realmente é. E aí sim você vai tomar uma decisão, né? Por outro lado, né, o solitário que, de repente, ou então aquele que entrou em conflito e resolveu, né, ir para um lado e o outro para o outro, aí quando está lá na solidão, começa a falar assim, nossa, puxa, eu precisava de alguém para ficar me cutucando, não tem ninguém para me cutucar, não tem ninguém para deixar eu brava ou eu bravo, né? Não tem. Então, aí cai aquele arrependimento, onde muitas vezes tem situações que as pessoas reatam, né? A convivência, e aí, né, fizeram toda aquela reflexão, né? E sentiram falta. Porque a gente também tem uma coisa, né, que os espíritos dizem, a gente no convívio a gente passa também a se ligar energeticamente com a pessoa, né? Você vai criando aquela energia de ali que vai se unindo. Quando um dos dois desencarna, é como se tivesse tirado um pedaço do outro. Tanto que a gente vê muito acontecer isso, né? A pessoa é, de idade que já conviveram anos a fio juntos, quando um desencarna, o outro logo vai embora, porque falta daquela energia de convivência, de ligação que vai se tendo, que vai se sedimentando com o passar do tempo, né? Então a gente o tempo, só o tempo mesmo que faz com que exista, que se amadureça, né? Que esteja num ponto melhor da convivência, né? E é onde o amor aí começa a aparecer, né? E o amor verdadeiro, né? Não aquela paixão que a gente sabe. É que o amor é construção, né, Nando? O amor não é aquela coisa que se vê no casamento às cegas, né? O amor é construção. Ele é até por um filho, né? Agora que eu tô grávida, aí a gente fica vendo todos esses romantismos em volta da maternidade, em volta do romance, do casamento, né? E as pessoas criam muitas coisas, né? Ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas, na verdade, o amor é uma construção. É aquela dose diária de dedicação, como no Pequeno Príncipe, né? Aquela frase, é o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante, né? Olha que lindo, porque é exatamente isso, é o tempo que a gente dedica às pessoas, é o tempo que a gente convive que vai fazendo aquela construção de amor. Então, não é uma coisa da noite para o dia, como as pessoas acham que é, né? Amor à primeira vista. Pode ser uma paixão à primeira vista, né? A menos que seja de outras reencarnações, né? Mas, se não, é uma construção aqui para nós, né? Eu acredito dessa forma. É verdade. Vamos ver aqui que o texto nos fala que ele fala assim, o incômodo nos afasta, né? Ficamos isolados novamente. Já dissemos isso aqui. O frio aumenta e tentamos voltar. O que nós falamos agora? Ao convívio com o mesmo resultado. Quer dizer, a gente foge, mas depois a gente retorna, né? É próprio do ser humano, né? Quando sente aquele que vai se isola numa ilha, mas ele fala, "Pô, tá faltando, né, alguma coisa aqui." E é justamente porque a gente foi criado, né? Fomos criados, né, Débora, para conviver em grupo, conviver. Não fomos criados para viver isolados, sós, né? E quando a gente está bem no meio, eu lembro que uma vez eu fiz uma letra de música, né? E a letra de música falava assim: nesta floresta construída existem
almas perdidas, existem corações perdidos, mas que sabem amar. Então, muitas vezes a gente tem lá um coração que sabe amar, né? Mas muitas vezes estamos perdidos. Então, a gente precisa se reencontrar consigo mesmo, consigo mesma e com o outro. Porque se a gente não se encontrar consigo, como que a gente vai se reencontrar ou encontrar o outro? Então, se nós estamos num processo e muitas vezes isso acontece muito, né? Entre os jovens, eu preciso ter alguém na minha vida, eu quero me casar, né? É um dilema também, porque nós temos os espinhos das nossas, muitas vezes, nosso orgulho, da vaidade, da nossa forma de ser, muito, né, ali, nossa própria, e a gente não quer dividir com o outro. Se a gente quer dividir com o outro, a gente exige e quer que o outro seja como nós queremos que seja. Esses são os espinhos, que muitas vezes a gente não abre mão, né? E como que o porco-espinho vai se aproximar da porca-espinha? Eles vão tentar que os espinhos façam assim, ó, se encaixem. Mas eles vão continuar com os espinhos, mas eles encontraram um encaixe. Né? Eles abriram lacunas ali entre os próprios espinhos. E o que aconteceu ali? Eles não foram abruptamente e se encontraram abruptamente. Não, os espinhos foram lentamente se encaixando ali até se justaporem de forma que não se fira o outro e nem o outro fira também o outro. Então, muitas vezes é isso que a gente tem que encontrar o meio termo aí, né, do O equilíbrio. equilíbrio. Falamos juntos, o equilíbrio, né? Dar uma distância, é a distância saudável, eu gosto de dizer, né? Nem tanto lá, nem tanto cá, no meio. E às vezes a gente não consegue isso, às vezes as nossas dores, os nossos espinhos, nos tornam muito carentes, né? E a gente precisa estar muito perto, e esse muito perto nos machuca e machuca o outro. Tem até uma historinha que tinha um casal de jovens, assim, 16, 17 anos, não sei se você conhece essa história, Nando, mas que eles eram de famílias opostas, tipo Romeu e Julieta, assim, e eles não eram permitidos ficar juntos, né? E aí eles fugiram os dois juntos. Só que aí o rei daquela vila, daquele lugarejo, eles capturaram, porque, se não me engano, o menino era filho do rei, né? Então capturaram os dois. E olha a decisão do rei, né? Ele disse: prenda os dois amarrados. Aí os dois ficaram super felizes, né? Que maravilha, vamos ficar amarrados. E os dois ficaram por um mês amarrados um ao outro. E aí, naquele um mês, a convivência foi tanta, porque eles tinham que comer, dormir, fazer suas necessidades amarrados, um cheirando o outro ali, né? Quando terminou aquele mês, eles se separaram de um jeito para nunca mais se ver, porque eles não aguentaram aquela proximidade, né? Então, a ideia do rei foi justamente essa: vou deixá-los tão juntos que eles não queiram mais estar juntos. E foi o que aconteceu. Então, muitas vezes, essa proximidade extrema de carência que a gente tem, de não ter se encontrado, como o Nando falou, né? Faz com que a gente não consiga manter as relações, que a gente estrague, sabote as relações. Eu lembro até daquela música do U2, I can't live with or without you, né? Em inglês quer dizer, eu não consigo viver nem com nem sem você. Né? É aquela pessoa que não consegue, né? E tem relacionamentos assim, as pessoas se gostam muito, junto não dá, longe não dá, e fica nesse impasse. Mas é só quando a gente amadurece, né, na questão de respeito pelo outro, de respeito por nós mesmos, quando nós amadurecemos e desenvolvemos um amor próprio, um amor pelo outro, como está no mandamento, né? Ame o outro como a ti mesmo. Por que já está no mandamento o outro ali?
porque a gente não foi feito para ficar sozinho, né? Ame o outro como a ti mesmo, ou seja, tenha esse amor, porque no momento que existe amor, existe respeito, existe aceitação. Existe você entender que o outro precisa de uma distância e que você também precisa de uma distância, né? Então, aí que vai se criando esse equilíbrio, vem com maturidade, vem com decisão, vem com o nosso querer estar melhor e melhorar, né? Não só para nós, mas para os outros também. Isso mesmo, Débora. E que nós possamos aprender a também deixar e dar o espaço do outro, mesmo que seja um casal, né? De que forma foi esse casal, não importa, a convivência ali que estão. Às vezes não é nem casal, às vezes é um parente, um irmão, um tio, uma tia, o primo. Precisa se dar o espaço do outro. A gente não pode invadir o espaço do outro, como o outro também não pode invadir o nosso, né? Tem que ter esse espaço para que se respire entre as pessoas, que tenham, né, momento de respiração. Bom, a gente chegou no momento da prece, da oração e das vibrações, momento que a gente faz essa conexão com o mais alto. Então, como a Débora está todo dia fazendo prece, eu vou fazer a prece para dar uma folga para ela. Não é mesmo, Débora? Então, tudo bem. Vamos lá para esse momento de prece, de oração e de vibrações, e nós nos conectarmos com a espiritualidade maior, com os amigos queridos, que também estão próximos de nós, mas que respeitam demais a nossa individualidade. E a exemplo desses irmãos que querem muitas vezes interceder por nós, mas em muitos casos nem intercedem para nos dar a liberdade e os méritos de agir. Muitas vezes a gente, na convivência, às vezes até com o filho mesmo, né? Nós falamos de casal, mas também tem a questão do filho, quando muitas vezes sufocamos, né, aquela individualidade que ali vem se reformando e crescendo e precisando também de espaço, né? Então, que nós possamos aprender a respeitar o espaço do outro, seja quem for que convive com nós, né? E qual é o grau de parentesco que seja, ou de amizade, precisamos respeitar. Precisamos entender que todos nós temos espinhos, expelimos esses espinhos, ferimos, somos feridos, porém, nós precisamos, então, criar o distanciamento ideal, a fim de que a gente não prejudique a vida do outro. E também que não nos prejudiquemos em não dar ao outro acesso também àquilo que nós precisamos ter como nosso, né? Naquela condição que a gente precisa dar para nos preservar, para também sermos felizes. Tudo tem os seus limites, tudo tem os seus espaços devidos e precisamos aprender a conviver dessa forma. Por isso, então, Senhor Jesus, te pedimos que nos auxilie neste campo entre a solidão e a aproximação, entre estar junto ou não. Nos ajude, nos inspire, ilumine essas situações em que se tornam difíceis para nós, nas nossas vidas terrenas. Amado Mestre Jesus, queremos também expandir um pouco mais as nossas rogativas para o nosso planeta, para todos os seres que vivem nele, nos campos minerais, vegetais, animais, pré-huminais, huminais e espirituais, ligados a essa esfera de vida. Que a tua bênção estejam conosco. E por isso tivemos, Senhor, nos pontos mais altos deste planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, da África, em todos os pontos mais altos, e no mais alto tu estás, Jesus, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração espargindo, Senhor, espalhando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja.
Muito bem, muito bem. Aí depois da prece e da oração das vibrações, nós queremos dar um recadinho aqui, bem rapidinho para você. É falar do Clube Amigos da Boa Nova e para você fazer parte, colaborar e proporcionar ao outro, né? Receber também as imagens, o áudio, os livros, né? Que a FIAL tem como missão, né? De divulgação através da comunicação do Espiritismo, do bem e do Evangelho de Jesus. Então, acesse o site amigosdaboanova.com.br. E aí, nesse site, você vai obter informações como você pode colaborar. Temos também o telefone do clube, que é o 0800, aqui para o Brasil, 12 018 38. 0800, ligação gratuita. E o fixo é o 11 São Paulo, 2458 3214. E para você que quer fazer uma colaboração aí, uma doação espontânea, tem o Pix. O Pix é o telefone, na verdade é um número que você vai colocar lá, né, no seu banco, e quando aparecer lá Clube Amigos da Boa Nova ou FEAL, você faz a doação do valor que você quiser. O número é 11 97261 0272. Esse é o Pix, P-I-X. Colabore e participe. E também queria dizer o seguinte, no final do programa a gente vai passar 2 telefones para você falar com as nossas telefonistas, né, colaboradoras, na rádio ou na TV. Vou passar o telefone para você também sugerir pautas, temas, fazer perguntas e mandar também a sua mensagem aqui para a Débora, para o Nando e para toda a equipe do Alvorada, tá bom? Afinal, se você pega lápis e caneta. Esse programa também vai estar, né, vai subir, como a gente fala, para o YouTube daqui a uns dias. Então, fica lá registrado esse programa que a gente está falando sobre solidão. Muito bem, querida Débora. Só para as pessoas também ficarem sabendo que você tem aí aquele momento que você faz de oração, né, dos livros mágicos. Manda aí para nós aí como que a gente te encontra nas redes sociais. Pronto, então você pode me encontrar no YouTube, canal Livros Mágicos. Lá eu trago alguns livros para vocês e também comentários de livros, né? As coisas que eu aprendi com os livros que eu li. Nando, eu já li 137 agora livros em áudio com comentários meus, né? Fazendo os estudos. Então, tá tudo gravado, disponível gratuitamente no Spotify, no Telegram e no WhatsApp. Então, se você quer participar de um dos grupos, né, receber as leituras e comentários, você pode me procurar no Instagram, me pede lá no privado os links que eu te passo, é Débora.Espadoto, Débora com H. Ou Livros Mágicos também no Instagram, você pode me encontrar dessa forma. E, por exemplo, agora eu estou lendo um livro, Chico Xavier, Mandato de Amor, tá tão bonito, falando dos casos, né, do Chico, das histórias dele com a mediunidade. É muito, muito bonito, super recomendo para todos nós aqui. Muito bem, isso mesmo. E se você também quer me encontrar em outros canais, aí tem o Laços Espirituais, que é o nosso canal no Spotify, no SoundCloud, onde você vai ouvir, né, áudio, que nem rádio. Tem várias entrevistas lá, né, inclusive a da Débora também. Muito bem, são registros que a gente está colocando aí para ficar para a posteridade. Muito bem, então, olha, vamos voltar ao texto aqui, antes que o programa termine. O nosso amigo aqui, Karnal, né, no livro dele, ele fala assim, ficamos isolados novamente, o frio aumenta e tentamos voltar ao convívio com o mesmo resultado. A metáfora do filósofo alemão trata de um dilema humano. Solitários somos livres, porém passamos frio. A dois ou em grupo, as diferenças causam dores. Então, essas diferenças, né, quando ele coloca aí, né, que ele fala do filósofo Schopenhauer, né, que é o filósofo Arthur Schopenhauer, que fala dessa questão do dilema, que a gente vive mesmo, né? É que nem aquela frase, entre a cruz e a espada, né, Débora? É verdade, sempre nesse dilema mesmo de estar muito perto ou de estar muito longe. Precisa existir um equilíbrio para qualquer relação. Você falou antes dos filhos, né?
de dar o espaço para o filho. Tem pais que não dão esse espaço, né? E a criança ela não sabe viver sozinha depois, né? Até um cachorrinho em casa, a gente tem que saber, de vez em quando, deixar ele sozinho em casa para que ele possa criar a autonomia dele, né? De viver sozinho, de ter seus momentos. Então, é muito importante que a gente faça tenha esses aprendizados na nossa vida, né? Que a gente possa perceber que o saudável não é nem tanto lá, nem tanto cá, mas é um caminho do meio, né? E sempre naquela corda bamba. Na verdade, a gente nunca sabe, né? Qual que é o equilíbrio dessa corda bamba. É difícil de equilibrar, mas a gente, para não cair, não pode pender para nenhum lado demais, né? Então, você saber dar os espaços dos outros e também perceber o seu. Tem gente que só cuida do outro, né, Nando? Só tá assim, olhando o que o outro precisa e se esquece na relação. Qualquer relação entre pais e filhos, entre irmãos, amigos, e se esquece, se ignora, se anula na relação. E isso também não é bom, porque vai chegar um momento que, organicamente, você não vai suportar aquilo. Você vai reclamar que estão te explorando, você vai reclamar que não te dão importância, mas quem começou não se dando importância e se explorando foi você mesmo, né? Então é muito fácil a gente pôr a culpa nos outros, sendo que a gente está plantando aquilo ali, né? Então, começar desde sempre a cuidar, amar o outro como a si mesmo, não é só amar o outro, né? É amar o outro como a si mesmo. Então, aí a gente já tem essa balança para a gente perceber que numa relação precisa existir igualmente o dar e o receber. Se você só dá, só doa, só se doa, essa relação pode estar indigna. E você pode estar plantando isso, né? É verdade. Ele fala aqui que a gente tem que buscar, teremos que achar uma distância segura, né? E que nos trouxesse o calor necessário e evitasse o ataque. Não quer dizer, a gente tem que encontrar um termo aí, né? Realmente uma distância ideal, segura, porque já com qualquer um de nós já aconteceu, quando a gente tenta entrar um pouquinho dentro do campo do outro, às vezes a gente é atacado, não é verdade? Tinha aquele sábio que, né, o sábio profeta lá da cidade, veio as pessoas reclamar para ele que tinha uma serpente atacando lá no caminho, né? Toda vez e eles precisam passar aquele caminho para sair da cidade, né? Para ir para outra cidade e a serpente estava lá e atacava as pessoas. Aí eu falava, o senhor é sábio, conversa com ela. Foi ele lá, que ele tinha que sair da cidade, passou. Dona Serpente, né? Não ataque as pessoas, vamos ter aí, né? Dá o espaço para elas passarem, e você vai ter o seu espaço de ficar, né? E ele foi. No retorno, quando ele passa pelo mesmo lugar, a serpente está toda machucada, né? Toda lá dolorida, toda sangrando, e ferida. Mas o que que aconteceu? O Senhor falou para mim não atacar as pessoas e elas me atacaram. Sim, eu quis dizer isso, você não atacar as pessoas, mas você tinha que mostrar os seus dentes. Então, muitas vezes, né? Opa, eu não adentro o seu campo, mas você também, opa, me respeita. Então, a gente tem O que... limite, né? Saber Os dar limites. limites e respeitar limites. Até para criança, essa é a melhor solução, a gente dar limites e respeitar os limites. Talvez seja essa a fórmula, né, Nando? É verdade. A gente ir trabalhando esse dilema entre a cruz e a espada, entre, né, uma diferença daqui, uma diferença de lá, mas é nas diferenças que a gente aprende e enriquece a nossa vida, né? Porque se a gente fosse tudo igual, seríamos robozinhos, né? Seríamos algoritmos aí, ou seríamos esses robozinhos aí que estão aí, né, pela rede mundial de computadores. Débora, quero agradecer imensamente aí a sua participação, disponibilizar o seu tempo, estar com a gente aí, né, tão longe, distante, mas tão perto. Mais Coisa perto, boa.
sem que sem que se Uma espinhe. distância segura, né, Nando? Isso mesmo. Adorei o papo, adorei a nossa troca. Espero que nossos ouvintes também. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Isso mesmo. Até o próximo programa, então. Alvorada, muita paz, muita luz e tchau, tchau. Débora, Tchau, manda um tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.